Porque o tema de hoje, resgatando a saúde da mente, parte 2. Diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Em palavras bem simples, pense de forma saudável. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus sobre tudo e sobre todos, Pai amado, bendito, Senhor, Rei, soberano das nossas vidas, nos rendemos totalmente, Senhor, à Tua soberana vontade, Jesus. Nos rendemos totalmente, Senhor, à autoridade da Tua palavra. Queremos nesta hora, Jesus, abrir a nossa mente, Senhor. Deixar que a mente absorva toda a Tua palavra, para que ela vá ao nosso coração de terra boa e produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um de cada semente, para que possamos, Senhor, mostrar ao mundo que somos um referencial nesta terra. Somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos um povo que vive por cabeça e não por cauda. Somos um povo chamado a reinar em vida através de Jesus Cristo. Então fala-nos, Senhor, e que o Teu Espírito, que é o único que pode, nos convença da verdade, Senhor, e impregne em nós, Senhor, esta palavra de tal forma que ela produza cura para os nossos pensamentos. E esta cura há de invadir também o nosso corpo físico, os nossos sentimentos e todas as ações, Senhor. E nós oramos nesta hora com fé, confiantes de que esta palavra já está, Senhor, cumprindo os seus desígnios. Não voltará para Ti vazia, ao contrário, ela será, Senhor, bem sucedida em tudo, em tudo. Oramos em o Teu nome santo, para a glória do Teu reino. Amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Obrigada, pastora Silmar. Meus irmãos amados, ovelhas que têm um pastor, o bom pastor, Jesus Cristo. Filhos eleitos, escolhidos, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, chamados por Deus para a paz, aqueles que têm um selo, uma garantia, o selo do Espírito Santo, garantia da vida eterna. Portanto, em todas as coisas, mais do que vencedor. Restaurando ou resgatando a saúde da mente. Poucas pessoas aí fora estão preocupadas com a saúde da mente, porque na verdade elas não sabem a importância que tem os seus pensamentos. As pessoas não se preocupam com a saúde dos seus pensamentos, porque elas sequer imaginam o quanto seus pensamentos têm poder sobre toda a sua vida. Nós não podemos negar a importância dos nossos pensamentos para tudo na nossa vida. Tudo é tudo mesmo. Tudo é relacionamentos, negócios, finanças, casamento, família, paternidade, maternidade, filiação, carreira, estudo, ministério. Nós não podemos negar a importância dos nossos pensamentos para tudo isso. Então, se você está entendendo e crendo, diga: os meus pensamentos
são muito importantes. Então, você já ouviu falar, com certeza, que as palavras têm poder. Quem já ouviu falar isso? Palavra tem poder. Já ouviu e a Bíblia diz que a nossa palavra tem muito poder. Porém, eu quero hoje dizer a você que os nossos pensamentos têm mais poder do que as nossas palavras. Muito mais poder têm os pensamentos do que as palavras. Porque os nossos pensamentos são palavras que não são ditas. Na verdade, são palavras. Estão organizadas aqui. Mensagens, imagens, frases, conceitos, muitas vezes, que não são expressos verbalmente. Ou também, os nossos pensamentos são o início, ou a fábrica das nossas palavras, das palavras que nós dizemos. Então, os nossos pensamentos são muito fortes, os nossos pensamentos são muito importantes, os nossos pensamentos têm muito poder, os nossos pensamentos influenciam todo o nosso ser. As nossas emoções, as nossas atitudes, o nosso estado de espírito e até mesmo o nosso corpo físico. Então, nós falamos tanto nestes últimos cultos sobre saúde, e nós precisamos entender que a nossa mente está ligada ao nosso corpo. Nós não podemos falar de saúde física, ir às raízes como nós fomos nesta série, e esquecer que nós nesta série estudamos muitas áreas que fazem as pessoas adoecerem. E nós falamos entre estas áreas, apenas citamos sobre os pensamentos. Pensamentos errados, pensamentos negativos, pensamentos fora da Bíblia, pensamentos corrompidos, pensamentos corroídos, pensamentos machucados, pensamentos feridos. Nós falamos sobre isso. Então, os nossos pensamentos, eles estão ligados totalmente ao nosso corpo físico. Você já ouviu aquela expressão, mente sã, corpo são. Uma mente saudável, um corpo saudável. Então, são muitos os benefícios de se ter uma mente saudável. E Deus quer, com certeza, que o seu povo conheça este assunto, porque são muitas, igreja, mas são muitas as mentes cristãs que estão doentes. São muitas as mentes cristãs que estão em confusão. Isto tudo, uma mente doente, não é? Uma mente confusa, gera confusão em todas as áreas da vida. Porque a mente, ela comanda tudo. Ela é a chefe, ela é a mestra. Os nossos pensamentos é que comandam tudo. E eles comandam, em primeiro lugar, os nossos sentimentos. Conforme eu penso, eu sinto. Conforme eu sinto, eu me expresso. Conforme eu penso, sinto e me expresso, eu ajo. Então a minha vida é o resultado do quê? Do que começou lá na minha mente, nos meus pensamentos. Então, se eu tenho uma mente doente, e a maioria dos cristãos hoje tem mentes doentes, isso tudo o quê? Vai gerar confusão em todas as áreas da vida. Então, vamos ter que saber que a nossa mente é o líder, ou é a líder, ela é a precursora de todas as nossas ações. Tudo começa aqui. Você vai entender que pessoas que têm uma vida esboroada, tudo faz errado, tudo é confuso, tudo é complicado, tudo está errado. Pessoas que se envolvem com pessoas erradas, que negociam mal, pessoas que não acertam nos negócios, pessoas que têm problemas em todos os relacionamentos. Isto tudo é o quê? É uma doença. É uma doença de relacionamentos, de negócios. A pessoa tem uma doença financeira, ela tem doença nas decisões dela, porque ela tem uma mente doente, ela tem pensamentos doentes, ela tem uma mente que ela talvez não saiba, provavelmente ela não saiba, porque nós estamos aqui para sermos ensinados por Deus, para que a gente saiba disso, corrija o que precisar corrigir, peça a Deus essa cura, e a gente veja todas as áreas das nossas vidas saradas e saudáveis. Então, este assunto é muito importante. Este assunto interessa a você, interessa a mim. Porque quando nós vamos pedir oração, nós dizemos, essa área não está boa, essa área aconteceu um problema. Eu recebo e-mails de alguns irmãos de outros ministérios que dizem assim, bispa, vocês podem interceder por mim?
olha, na saúde, nos pensamentos, no meu coração, minha relação, meu casamento, meus filhos, está ruim nos negócios, está ruim nas finanças, está ruim não sei o quê, está tudo... São pessoas crentes de muitos anos. Então assim, o que nós temos que entender? Será que está tudo quebrado? O que está acontecendo? Às vezes a própria pessoa está gerando doença, está gerando desequilíbrio em todas as áreas da sua vida. Então, as nossas ações são o resultado direto dos nossos pensamentos. Eu penso, alguma coisa se processa com todo o meu corpo, com toda a minha alma, e eu ajo. Então, eu penso e eu ajo. Isto é reflexo. Pensamentos bons, pensamentos puros, pensamentos agradáveis, vão gerar o quê? Ações boas, ações puras, ações agradáveis, atitudes puras, atitudes corretas, atitudes coerentes, atitudes que vão trazer benefício à vida. Agora você precisa começar a pensar em algo muito importante. Ora, se os nossos pensamentos é que geram as nossas ações, e a nossa vida é o resultado destas ações todas, então nós precisamos pensar antes de tudo no que nós estamos pensando. Tá bem? Eu já disse isso uma vez, nós precisamos começar a pensar sobre o que nós estamos pensando. E você sabe que nesse campo de batalha chamado mente, você sabe que a grande batalha, tal da batalha espiritual, a batalha do ser humano com o maligno, essas batalhas, tudo isso no campo da mente. E essa batalha na mente, né? Você sabe que começa com o oferecimento de Satanás de pensamentos. Quando a Bíblia diz que ele lança dardos inflamados, onde que ele lança dardo inflamado para contaminar toda a minha vida? Não é no meu pé, não é no meu braço. Ele lança dardo que inflamem os meus pensamentos. Porque se os meus pensamentos forem inflamados, os meus sentimentos ficam inflamados, a minha saúde fica inflamada, as áreas todas, meus negócios ficam inflamados, porque tudo é consequência. Então, Satanás oferece formas de pensar erradas. Qual é a diferença? Ele oferece formas de pensar erradas para o mundo, para o ímpio, e oferece formas de pensar errada para nós crentes também. Qual é a diferença então? A diferença é que as pessoas que estão aí fora, no mundo, elas aceitam essa forma de pensar errada. Aceitam, como se fosse algo normal. E nós que temos Deus? Ora, nós não somos obrigados a aceitar as formas de pensar do diabo. O mundo aceita porque não conhece Deus. Só tem essa forma de pensar. Mas você não. Você tem Deus. Você não pode aceitar a forma errada de pensar que o diabo lança na mente. É por isso que as pessoas que aceitam estas formas erradas de pensar destroem as suas vidas por completo. Vamos ver o que disse Jesus em João 10:10. Nós conhecemos bastante. Ele diz assim: o ladrão, você sabe que o ladrão é o inimigo, Satanás, vem somente para roubar, matar e destruir. Quer dizer que o inimigo oferece formas erradas de pensar, para que sobrevenha destruição à vida das pessoas. Então assim, como é que ele destrói? Como é que ele arruína? Né? Como é que ele mata um sonho? Como é que ele rouba um sentimento? Se ele lança na mente formas erradas da pessoa pensar. E é por isso que as pessoas estão com sentimentos destruídos, com a vida destruída, com os relacionamentos destruídos. Então, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está dizendo, olha, vocês não são obrigados a aceitar as formas de Satanás de pensar, porque eu vim para que vocês tenham vida, para que vocês pensem saudavelmente, para que vocês tenham pensamentos alinhados, não é? Através de uma saúde mental, você pode
reinar em vida. Através de uma saúde mental, você pode ter uma vida em abundância, de fato. Então, comece a derrubar da sua mente, a partir de hoje, todos os pensamentos, por exemplo, para começar, que são iguais aos do mundo. Quando você tiver um pensamento igual ao que o mundo pensa, você já sabe que você aceitou uma forma de Satanás de pensar. Então, nós não podemos pensar como o mundo pensa. Então, eu quero dar uma dica aqui. Vale a dica. Vale a dica. Olha só. Quando o mundo diz que aceita uma coisa, você tem que ficar bastante pensativo a respeito disso. Quando o mundo aceita certos padrões de comportamento, cuidado, porque o mundo, ele tem a forma de pensar do maligno. Então, se você começa a aceitar a mesma forma de pensar do mundo, você está deixando que um dardo inflamado do maligno contagie, né, inflame o seu pensamento. Você sabe que nós tivemos hoje na cidade, de manhã, na cidade de São Paulo, nós tivemos uma marcha. O que é aquilo? Marcha, carreata, passeata, passarela, o que é a passarela do inferno? Nós tivemos ali o fogo ardente do inferno. Eu posso falar porque a lei não está vigorando ainda. Depois a gente pensa. Então é o seguinte, há muitas pessoas que acham bacana, acham interessante. Nós soubemos de famílias que levaram os seus filhos para assistir. Como se fosse um teatro, um circo. É um circo dos infernos. Mas tem gente achando bonito, achando legal. Ah, bonito! Nossa! Aquelas figuras com aquelas plataformas, aquelas maquiagens, aquelas penas, naqueles carros alegóricos andando, fazendo ui, 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 ui. Aquilo é uma coisa tão bonita, é tão... Agora, se os cristãos começam a achar que também não tem nada demais, que é bonito, o que tem? Deixa lá, a pessoa tem a sua opção. Eu costumo perguntar para a igreja, onde está este versículo? Porque as pessoas cristãs justificam com alguns slogans, algumas expressões, que não tem na Bíblia Sagrada. Então assim, se o cristão começa a achar a mesma coisa, ter os mesmos conceitos que o mundo tem, então, amados, o inimigo já inflamou aquele pensamento. Nós vemos cristãos, às vezes, achando que não tem nada demais a pessoa ter um filho sem ser casada. Gerar filhos fora do casamento, fora de uma relação de casamento estável, abençoado por Deus. O que tem demais? É uma opção dela. Ora, amado, o mundo falar isso, tudo bem. Mas você e eu falarmos isso, já mostra a infecção bacteriana do inferno que atingiu a mente, os pensamentos. Então, o que eu quero que você hoje, confronte, é o que anda você pensando, o que anda ocupando os seus pensamentos. Porque nós temos que derrubar da nossa mente, a partir de hoje, todos os pensamentos doentes, todos os pensamentos frágeis, todos os pensamentos profanos. Todos nós aqui, todos nós aqui, temos algum tipo de pensamento enfermo, que Deus vai derrubar. Eu creio que Deus vai limpar, até que todos nós possamos dizer, a minha mente é a mente de Cristo, a mente de Cristo está ativada na minha mente. Nós vamos aceitar os pensamentos contrários a Deus? Não. Nós nunca vamos aceitar os pensamentos contrários a Deus, contrários à palavra de Deus. Em 2 Coríntios 10:4, o apóstolo Paulo diz, porque as armas da nossa milícia, agora fala em milícia. Milícia o que é? Você sabe? É uma guerra, é uma luta armada. O que eu disse? Que a mente é um campo de
Batalha. Então, onde é que é a maior batalha? Onde que a batalha ocorre na nossa vida? Na mente. Agora você vai aprender algo que talvez você não tenha imaginado. As armas da nossa milícia. Tem uma batalha na mente e Deus nos dá armas para essa batalha da mente. As armas da nossa milícia não são carnais. Então eu não venço a minha mente lendo livro de filosofia. Eu não venço a batalha que se trava na minha mente com as coisas que o inimigo lança de pensamentos. Eu não travo isso lendo livro de autoajuda. Eu tenho umas armas. Quais são essas armas? Elas não são carnais. Então não é força do pensamento positivo, não é leitura, não é autoajuda, não é filosofia, não é recitar mantra. E sim poderosas em Deus. Quer dizer que se nós usamos as armas carnais, elas não são poderosas. Elas não destroem essas batalhas. Elas não vencem essas batalhas na mente, essa milícia. Elas são poderosas para destruir fortalezas, anulando sofismas. Então, as formas erradas de pensar que Satanás oferece às pessoas para que elas pensem de forma errada, se elas não são imediatamente arrancadas, elas se tornam fortalezas. Elas ficam fortes, elas se estabelecem e daqui a pouco a pessoa diz, é assim. Isto é assim, eu penso assim. Só que está fora da Bíblia. E por que a pessoa pensa assim, faz assim e age conforme o que ela pensa? Está tudo errado. Porque aquilo já virou o quê? Uma fortaleza dentro da cabeça dela. E diz também, anulando nós sofismas, que estas armas espirituais anulam sofismas, né? Há certas informações do diabo, ou da própria carne, que se elas não são rebatidas, elas viram sofismas. Sofismas são enganos, são meias verdades, são coisas que parecem verdadeiras, mas elas são malignas, elas são mentiras. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos armas poderosíssimas, poderosas, para essa guerra, para esse tipo de luta na mente. Nós podemos, com estas armas, anular todos os sofismas, todos os enganos. E nós podemos destruir coisas que foram construídas dentro da nossa mente por anos. Coisas que às vezes lançaram sobre nós, mas que nós demos guarida, nós acreditamos, nós demos força para aquilo cresceu, se tornou uma fortaleza em nossa vida. Há pessoas que têm fortalezas terríveis na mente, porque elas aceitam a forma errada de pensar. E vão aceitando, e vão agregando outros conceitos errados, e vai se tornando um sofisma, um engano, e depois aquilo está estabelecido como uma fortaleza. Que armas são essas, né? Versículo 5 ainda diz, também destrói essas armas que nós vamos ver, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então nós temos que derrubar aquilo que se levanta contra a palavra de Deus e contra Deus. Por quê? Quando existe uma fortaleza que foi uma inflamação do inimigo, e aquilo está na vida de uma pessoa, essa pessoa tem a mente doente, ela tem os sentimentos doentes, ela tem o físico provavelmente doente, ela tem a vida doente. A vida dela está em ruínas. Ela está fazendo aquilo que a palavra de... Ela está naquela condição que a palavra de Deus diz. O diabo, o ladrão, vem para matar, roubar e destruir. Ela está sendo vítima de uma ação do maligno que começou na sua mente. Então, nós temos que derrubar isso. Seja uma fortaleza, seja um sofisma, sejam apenas alguns pensamentos errados, que são contra a palavra de Deus, nós temos que derrubar. Como é que nós fazemos isto? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa é a arma, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ora, o que é isso? É levar a mente presa. Eu não posso deixar a minha mente pensar conforme o mundo. Eu não posso deixar a minha mente aceitar as ofertas de Satanás. Eu tenho que pensar
conforme Deus quer que eu pense. Isto é levar os pensamentos cativos. Então, se o mundo diz, isto é certo, e Deus diz, isto é errado, ainda que eu tenha pensado a minha vida inteira que isto fosse certo, eu tenho que agora levar cativos meus pensamentos, e eu tenho que falar, pera um pouco, isto aqui eu prendo, e agora eu vou pensar de acordo com o que Deus quer que eu pense. Deus quer que eu pense que isto é errado, então isto passa a ser errado para mim. A minha mente começa agora a pensar da forma que Deus quer que eu pense. Quem está entendendo? Amém? Isso aqui é muito tremendo, hein, irmãos? Isso aqui é muito forte, muito eficaz. Então, se nós começarmos a agir desta forma, levar a mente cativa ao que Deus quer que nós pensemos, dessa forma, nós vamos anulando os sofismas, os enganos, e nós vamos destruindo as fortalezas. Então, se você tem uma fortaleza na cabeça, se você fala, eu penso de forma errada, e eu estou sempre sendo arrastado por essa forma de pensar, você tem que saber o que Deus fala na sua palavra sobre isso. E você tem que falar, agora é isso. Mas eu sempre pensei assim, joga no lixo, porque Deus está falando que está errado, que aquilo foi uma oferta do diabo que você aceitou. Pense da forma que Deus está falando que é o certo. O problema é que o povo de Deus, quando ele recebe um sofisma na mente, ele não sabe reagir e aceitar, e ele aceita essa forma errada de pensar. Vai recebendo uma coisa errada, o povo de Deus é muito frágil na forma de pensar. É capaz de ouvir uma palavra dessa aqui, um conceito firme de Deus, mostrado na Bíblia, depois sair, ouvir um louco qualquer falar um outro negócio, e ficar com aquilo que o louco fala. Não sabe distinguir quando é um sofisma, quando é uma altivez, algo que está contra o conhecimento de Deus, contra a verdade, contra a palavra de Deus. E aí, aceita aquilo, não reage à forma errada de pensar. Então, talvez nesse momento surja aí na mente de alguns a seguinte pergunta: bispa, como identificar se a minha mente tem saúde? Como identificar se a minha mente está cheia de sofismas, de enganos? Como identificar se a minha mente já tem fortalezas construídas e isso está afetando toda a minha vida? Quando é que o meu padrão de pensamento está de acordo com a vontade de Deus? Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você tem que renovar a mente, porque uma mente renovada é uma mente que vai estar de acordo com a vontade de Deus. É uma mente transformada. Uma mente que está de acordo com a vontade de Deus é uma mente transformada. Uma mente transformada gera saúde, gera abundância. Uma mente transformada prepara a vida da pessoa para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, como é que eu sei que a minha mente está normal? Bispo, peraí, qual é o estado normal da mente? Porque assim, como é que eu sei que a minha mente está normal? O que é normal? O que é normal? Qual é o estado normal da mente de um crente? Nós vamos ver isso porque aí é você que tem que dar essa resposta. É você que tem que fazer uma análise. Sua mente está saudável? Sua mente está frágil? Sua mente está com enganos, com sofismas? Sua mente está com fortalezas? Olhe para a sua vida. A sua vida é o resultado da mente. As suas decisões. O que as suas escolhas têm provocado? As suas decisões de vida, quais são as consequências das suas decisões, das suas escolhas, das suas opções? Ora, você tem que prestar atenção nisso, porque isso é o reflexo do que está na sua mente. Então vamos ver, qual é o estado normal da mente de um crente? Número 1, a mente de um crente tem que ser uma mente iluminada por Deus. Efésios 1, 16 e 17 diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória,
vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Conhecimento cada vez maior de Deus gera uma mente saudável. Quanto mais conhecimento um crente tem de Deus, olha, pleno conhecimento dele. Essa plenitude do conhecimento a respeito de Deus, da vontade de Deus, dos princípios de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você gera saúde para os seus pensamentos. Menos chance de sofismas serem instalados, de fortalezas serem estabelecidas. Ora, e se você tem mais conhecimento, o pleno conhecimento dele, qual é o resultado disso? Versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, qual é o resultado de você ter esses pensamentos saudáveis? Pleno conhecimento de Deus. Iluminar os olhos do coração. Pense comigo um pouquinho. Seu coração, músculo, não tem olhos. Que olhos do coração? O que é que enxerga? O que é que identifica as coisas? Porque os olhos identificam. Os olhos visualizam. Os olhos enxergam. Os olhos do coração. Deus está dizendo que há algo dentro de nós, algo em nós que é capaz de enxergar, de discernir, de detectar. Ora, são, amado, esses olhos do coração, a nossa mente. Ou seja, uma vez a mente iluminada por Deus, iluminados os olhos do vosso coração, quer dizer que Deus ilumina alguma coisa que você vai enxergar diferente, vai ver de outra forma, vai ver com os olhos de Deus, vai enxergar da forma de Deus. Então, uma vez a mente iluminada por Deus, eu passo a saber qual é a esperança do meu chamamento, eu passo a saber qual é a riqueza da glória da minha herança nos santos. Então, uma mente, ela é iluminada pelo pleno conhecimento de Deus. Então, eu estou lhe mostrando como é que tudo começa. Uma mente doente, o que precisa? Terapia. Não! Uma mente doente precisa do quê? Remédio de tarja preta. Não! Uma mente doente precisa do quê? De um bom psiquiatra. Não! Uma mente doente precisa do quê? De uma internação, numa casa de... Não! Uma mente doente precisa do pleno conhecimento de Jesus Cristo. É esse pleno conhecimento que traz olhos iluminados, que a pessoa vai enxergar as coisas da forma de Deus. Amém? Então, se você sabe que a sua mente está enferma, que você anda pensando coisas confusas, se a sua mente está nebulosa, você precisa de conhecer. Você precisa do conhecimento pleno de Deus. Porque esse conhecimento traz o quê? Olhos do coração iluminados. O que é o olho do coração? Não está aqui o olho. O olho está aqui. A mente consegue enxergar o que não enxergava antes. Quantas pessoas depois do conhecimento da graça começaram a enxergar o que não enxergavam antes? Levanta a mão. Por que hoje você enxerga coisas que você não enxergava antes? Por que hoje você tem clareza de coisas que são certas e de coisas que são erradas? Porque você está crescendo no pleno conhecimento de Deus. E por causa desse pleno conhecimento de Deus, a sua mente, os seus olhos espirituais, os olhos do coração foram iluminados. Ora, você estava no escuro, você pensava na escuridão, agora você pensa na luz de Jesus. O seu entendimento foi iluminado. Então, quem não tem uma mente iluminada por Deus, vive apenas segundo a carne, vive apenas pelas coisas naturais. Agora, uma mente iluminada, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Uma mente iluminada fica esperando que Deus lhe dirija os passos. Uma mente iluminada é aquela que sabe que o Espírito Santo ajuda a pensar de forma saudável. Todas as pessoas que crescem no pleno conhecimento do Senhor,
elas começam a ter essa mente iluminada. E essa pessoa que tem a mente iluminada, a vida dela começa a mudar. As coisas começam a mudar. Ela começa a pensar de forma saudável. Porque antes da mente iluminada se pensa muito errado. De forma muito doentia. 1 Coríntios 2, 11 a 14, Paulo diz: porque olha isto aqui. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Presta atenção, que você vai entender algo tremendo. Você tem um Espírito, que não é o Espírito Santo. Cada homem tem o seu próprio Espírito. Você está entendendo o que a Bíblia diz? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Então assim, o que você sabe a respeito de você, é o que o teu Espírito sabe. O que eu sei a respeito de mim, é o que meu Espírito sabe. E o meu Espírito é um Espírito de homem, de ser humano. Eu só consigo enxergar as coisas no nível do homem, as coisas no nível humano, as coisas naturais. Assim também, as coisas de Deus, ninguém conhece senão o Espírito de Deus. Então, vamos imaginar que não temos Deus, estamos separados. Eu, enquanto ser humano, enquanto homem, eu tenho o quê? O meu espírito, a minha mente, só consegue entender as coisas do homem, as coisas naturais. O Espírito de Deus, porém, sabe tudo a respeito de Deus. Então, estamos duas coisas separadas, dois seres separados. Eu, enquanto homem sem Cristo, só consigo entender as coisas no meu nível, como todo mundo. Não é isso? Agora veja o que diz o versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Diga glória a Deus. Porque o Espírito do mundo qual é? É o Espírito que opera lá, o Espírito do diabo. Esse Espírito do diabo, junto com o Espírito do homem natural, veja que estrago. Porque o homem só enxerga no nível natural, no nível do homem. Aí ainda tem o Espírito do mundo. Que o Espírito do mundo, quando acerta um dardo na cabeça de um homem natural, aí está feita a confusão, a sujeira, sujou. Porque é o nível humano e para baixo, porque entraram as coisas do diabo. Então veja, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Agora está falando com nós que somos crentes, não é? E sim o Espírito que vem de Deus. Agora diferenciou. Então o mundo tem o Espírito do homem, o natural. Esse Espírito é a mente, tá? A mente natural. E ainda tem a influência de Satanás. Nós temos a mente natural, mas o Espírito que vem de Deus. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. Aleluia. Agora, para que nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso espírito? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, com o Espírito Santo é possível sair do nível do homem. Com o Espírito Santo é possível pensar de outra forma, bem diferente da que o mundo pensa. Próximo. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Então, o que eu estou falando aqui, que você fala, que nós ouvimos, que nós tratamos aqui, amados, isto aqui não é palavra ensinada pela sabedoria humana. O mundo não pode falar disso que nós falamos. O mundo só pensa no nível do homem e mais com a influência de Satanás. Então, isto que nós estamos falando, isto que nós hoje compreendemos por revelação, por termos a mente iluminada, não são palavras de homens, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Hoje você pode entender as coisas de Deus, porque o Espírito Santo está aí na sua vida. Amado, você só é de Jesus porque o Espírito Santo foi a sua vida. Aliás, você só confessou a Jesus porque o Espírito Santo estava lá. Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Ah, você só está aqui hoje porque o Espírito Santo de Deus está aí, mostrando que você devia estar aqui hoje. Isso é uma obra do Espírito Santo. Olha só, 14. Ora,
o homem natural, qual é o homem natural? É aquele lá de fora, que só tem o espírito do homem, o espírito é o entendimento, só tem a mente natural e tem a influência do espírito do mundo, do diabo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por que ele não aceita as coisas do Espírito? Ele não entende lhufas. Ele não entende nada. Isso tudo que nós estamos falando, amado, não é grego para o homem natural. Isso aqui é celestial, porque grego ele pode aprender a entender. Celestial ele não pode aprender e entender, a não ser que o Espírito Santo revele. Então, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Você sabe quantas pessoas acham que você é louco? Quantas? Foca, quantas? Quantas pessoas não dizem, você é jovem, cara. O que você está fazendo de domingo numa igreja? Você é louco. Ele tem o espírito, a mente do homem, mais o espírito do mundo. Você está aqui porque o Espírito de Deus está aí no seu espírito e faz você conferir coisas espirituais com espirituais e compreender as coisas que o Espírito de Deus, só Ele pode lhe revelar. Isto é um privilégio para nós. Isto faz a diferença na nossa vida. Por isso que nós temos que entender, amados, que o homem natural não pode entender nada disso, é tudo loucura. E não pode por quê? Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, que eu quero só que você pense nisso aí. Qual é o estado normal da mente de um crente? Estado saudável. Número 1. Tem que ter uma mente, tem que ser uma mente iluminada por Deus. Então, essa mente iluminada que distingue as coisas, que confere as coisas espirituais, que não pensa como o homem natural mais, essa mente já está com saúde. Quem está entendendo? Amém? Já tem saúde. Número 2, você está vendo qual é o estado normal da mente de um crente. A mente de um crente tem que ter uma mente em descanso. Olha, mente em descanso não é uma mente vazia. Que mente vazia, oficina do capeta, do diabo. Então, não é mente vazia. Vamos entender o que é uma mente em descanso, que Deus me falou muito, a mim especialmente nesta hora. Hebreus 4, 9 e 11 diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, nós temos que nos esforçar para manter a nossa mente em descanso. Por quê? Porque a nossa mente frequentemente deixa de perceber o que o Espírito Santo está tentando nos revelar. É a mente que percebe o que o Espírito Santo está tentando falar, o que ele quer falar. E por que isso acontece? Isso acontece quando a mente está muito ocupada de forma anormal. Você sabe aquelas pessoas que estão preocupadas com isso aqui, e aquilo, e a hora, e vai fazer. Essa agitação toda, que às vezes extrapola, parece que não cabe no dia, na agenda da pessoa. Isso tudo, isso é consequência de uma mente o quê? Uma mente muito ativada. Então, essa mente, porque assim, a mente não é a mestra, não é aquela que manda na nossa vida. Quando você vê uma vida, a mente está assim. A mente está precisando de descanso. Porque eu conheço pessoas que têm a mente assim, e que depois alguém diz assim, você precisa de descanso. Ou o médico diz, ou a saúde diz que precisa de descanso. A pessoa descansa o físico, mas não descansa a mente. Tanto é que ela volta daquele descanso e ela continua no mesmo pique, no mesmo ritmo. É ou não é? Você sabe que é. Então, a palavra de Deus diz, amados, que nós precisamos nos esforçar, porque
Nós temos que lutar contra hábitos, contra costumes, contra manias, contra essa vida paulistana. Nós temos que lutar contra isso, contra esta fome de ganhar dinheiro, esse desespero por trabalho, esta coisa de estar em todos os lugares quase que ao mesmo tempo. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso. O Senhor fala de um descanso. E quando a nossa mente não descansa, nós somos impossibilitados de ouvir o que o Espírito Santo quer nos dizer. Às vezes o Espírito está falando uma coisa, mas a gente não está ouvindo. A gente não está entendendo nada. A mente de um cristão não deveria estar cheia de questionamentos, preocupações, temores, ansiedades, medos, não é? E o que é que você mais encontra? A mente dos crentes ocupada com questionamentos, preocupações, ansiedades, medos e um monte de outras coisas. E o que é então uma mente em descanso? É aquela mente que está calma, quieta, serena, tranquila, confiante em Deus, em paz, em descanso. Você tem que organizar os seus pensamentos e você tem que produzir na sua mente, nos seus pensamentos, essa paz e essa confiança em Deus. Essa quietude, essa tranquilidade. Senão a sua vida vai ser o resultado disso. Então, se você estiver com a sua mente muito ocupada com questionamentos, com preocupações, com medos, com problemas, com ansiedades, com coisas desta vida, você não vai ter sensibilidade para entender o que o Espírito Santo está tentando lhe revelar. E às vezes é aquele problemão, ali o Espírito Santo tem uma solução, está lhe mostrando o que é, e você não ouve. Você não entende o que Deus está dizendo. Quantas pessoas nos procuram e dizem assim, não estou entendendo o que Deus está me falando. Mas você não está no culto? Estou. Será que só com você Deus não está falando no culto? Você está na segunda de oração? Estou. Está na quinta-feira? Você vem às quintas? Venho. Eu não estou entendendo o que Deus está me falando. Não entendo, parece que Deus não está falando. Por partes, vamos por partes. Número 1, Deus está falando com você. Número 2, você não está entendendo o que o Espírito está falando. Por quê? Porque a sua mente está doente. Agora você está detectando quando que a mente está enferma, quando é que a mente está precisando de cura, de saúde. Por quê? Porque a tua mente não está em descanso. Então você precisa aprender. A maioria das pessoas vive nessa condição aí, anormal de mente. Por isso é que não entende o que o Espírito Santo lhe quer revelar. Qual que é o nosso trabalho nesta série, pequena esta série, mas esta pequena série de mensagens? Resgatar, restaurar a saúde da mente, a normalidade da mente do povo de Deus. Esta é uma obra do Espírito Santo, lógico, mas através do conhecimento, através da palavra. Então a minha parte é lhe passar conhecimento, palavra. A parte de Deus é o Espírito Santo lhe ensinar tudo isso e operar o resultado dessa palavra na sua vida. E qual que é a sua parte? A sua parte é, primeiro, crescer no pleno conhecimento de Jesus. Segundo, entrar no descanso de Deus para ir para os seus pensamentos. Por enquanto. Se a sua mente não estiver em descanso, você não vai conseguir pensar como Deus quer que você pense. Você vai se sentir sem sabedoria. Você vai se sentir sem revelação de Deus. Você vai achar que Deus não está mais falando com você. Você não vai conseguir agir como Deus quer que você haja. Por que você acha que vem pessoas que são visitas? Às vezes elas sentam, elas ouvem uma mensagem maravilhosa. Deus fala do começo ao fim, é tremenda. Ela vai embora e não volta mais. Porque ela estava aqui com o corpo, mas a mente dela não estava aqui. Ela estava com a mente o quê? Ocupada, a mente cansada, a mente cheia. E aí não pode ouvir Deus, não pode ouvir a revelação, o que o Espírito está querendo lhe dizer. E olha que com certeza Deus falou, certeza absoluta. Amados, hoje Deus está falando com 100% da igreja. 100% da igreja. Se tiver um joio no meio, esse não está entendendo lhufas. Ele faz cara que entende, mas não entende nada.
Mas 100% dos crentes que estão aqui hoje pela internet estão ouvindo a voz de Deus. Mas pode ser que ao terminar do culto, não se lembre do que Deus falou. Não pratique isso, por quê? Porque a cabeça, a mente está cansada. A mente está muito cheia, sabe? A mente não tem descanso. Então, por que muitas pessoas estão pensando errado, agindo errado, desobedecendo a Deus, entristecendo o Espírito Santo? Porque as suas mentes estão ocupadas demais para as coisas espirituais. Por isso que se entristece o Espírito Santo. Por isso que as pessoas fazem bobagens. Por isso que as pessoas fazem besteiras. Crentes, eu estou falando. Porque elas estão com a mente ocupada demais para obedecer a Deus, para entender o que Deus está falando. Lembre-se, o que eu falei abrindo a mensagem? As nossas ações são o resultado direto dos nossos pensamentos. A nossa mente é líder das nossas ações. A sua mente não pode continuar tão frenética e ocupada. Amém? Eu penso assim, olha, se eu, a bispa, se eu que tenho que preparar a todas as mensagens, eu vivo no meio da palavra, eu preparo os programas de televisão para falar, para gravar, tenho que preparar coisas para o National Meeting, tem que preparar quando eu prego na oração e confissão, tem que preparar quando eu viajo, tem que estudar para o seminário. Se eu estou envolvida diretamente com a palavra todo dia, muitas horas por dia, eu tenho que me vigiar os pensamentos para eu não ficar com tantas coisas, com tanta palavra, com tanto pleno conhecimento, com olhos iluminados. Eu tenho que tomar cuidado da minha mente. Eu imagino quem não está envolvido com a palavra, que vem à igreja de 15 em 15 dias. Pense. É sério isso. Uma mente em descanso é o que você precisa para ouvir Deus falar. Amém? Bispo, como é que eu livro as preocupações, tiro daqui as ansiedades? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele fala isso quase todo culto. Você lança? Veja como a sua mente não está em descanso. Você não consegue nem entender que Deus quer falar com você. Lança sobre mim a tua ansiedade. Eu cuido disso, menina. A pessoa sai e continua assim. Ai, meu Deus, por que isso não acontece? Deus falou como vai acontecer. Falou no culto com você. Está falando hoje. Lança a tua ansiedade nas minhas mãos e descansa, rapaz. Põe os teus pensamentos em descanso. Estou no controle da tua vida. Eu te amo. O meu espírito está aí no seu espírito. Ouça o que eu estou falando. Mas se a mente está cheia, está cansada, não vai entender nada disso. 1 de Reis 19, 11 a 13. Eu vou lembrar de algo interessante. Você conhece o profeta Elias? Sabe da história de Elias? O maior profeta, né, do antigo pacto. Venceu demônios, profetas do inferno. Ele orava, chovia. Ele orava, parava de chover. Ele orava, caía fogo do céu. Ele abria a boca, as coisas aconteciam. Era uma coisa tremenda. Um dia, uma mulher falou para ele: eu vou te matar. Ele não vigiou que aquilo era um sofisma. Ele não percebeu que aquilo era uma oferta de Satanás. Ele deixou aquilo ocupar os seus pensamentos, cresceu uma fortaleza e ele disse: eu vou morrer. E ele fugiu de uma mulher depois de tudo que Deus tinha manifestado através dele. Ele foi para um deserto, depois se enfiou numa caverna e pediu a morte para si. Porque os pensamentos de Elias, ele estava com a mente cansada. Ele se deixou encher de preocupações, de ansiedades, de medos. E Deus falou com ele 3 vezes. E ele não entendeu nenhuma das 3. Porque aqui dentro estava cheio de preocupação, de medo, de desespero, de estresse mental,
E Deus falou, e Deus falou, e Deus falou, e ele não ouviu. Ele não entendeu nada. Então, já lhe contei a história, você lê com calma em casa, vou ler só o fim. O 11 diz assim: disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O que eu quero lhe mostrar é que enquanto Elias estava com a sua mente ocupada, enquanto Elias estava no meio de um grande e forte vento, enquanto Elias estava no meio do terremoto, enquanto Elias estava ali no meio do fogo, com dúvidas, com medo, nada lhe aconteceu. Deus não pôde lhe falar. Onde é que ele ouviu Deus de fato? Em um cicio tranquilo e suave. Então, enquanto a mente de Elias estava ocupada demais, estava cansada, com medo, com ansiedade, Deus falou com ele 3 vezes, mas ele não entendeu. Ele não acatou a voz de Deus. E olha que Elias tinha uma mente iluminada, tinha ou não tinha? Tinha. Elias tinha uma mente iluminada por Deus, porém ele não estava em descanso. E aí ele não pôde ouvir Deus falar com ele. Muita gente aqui, lógico que tem a mente iluminada, mas não está entendendo o que Deus está dizendo. Não está ouvindo o que Deus está dizendo, porque a mente está muito cansada, muito ocupada. Amado, você tem que aprender a ouvir Deus. Você tem que saber que quando você está aqui na igreja, Deus está falando com você. Não saia daqui hoje por aquelas portas dizendo: Deus falou com o irmão da direita ou da esquerda, mas comigo não. Falou. Se você não ouviu, você precisa entrar no descanso de Deus. Você precisa entrar no repouso. Você precisa confiar em Deus. Você precisa entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e saber que o mais Ele fará. Mas você tem que ouvir o que Deus está lhe falando. Às vezes a pessoa está aqui, mas sua mente está lá em outro lugar. E isso é uma barreira para o Espírito Santo de Deus falar, agir. Terceiro e último. O que nós estamos vendo mesmo, bispa? Nós estamos identificando quando uma mente é normal. Amém? O que é a normalidade da mente de um crente? A mente tem que ser uma mente alerta. Presta atenção. Mente alerta não é a mente ocupada. Mente alerta é a mente que tem propósitos firmes com Deus. Mente alerta é a mente comprometida com as coisas lá do alto. É uma mente que está ligada com as coisas de Deus. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quem aqui é nova criatura? Buscai as coisas lá do alto. Como é que eu busco? Eu tenho que começar a pensar nas coisas lá do alto. Onde Cristo vive. Olha o nome da nossa igreja aí. Assentado à direita de Deus. Não é ao lado direito. É com pleno poder, máxima autoridade. Pensai nas coisas lá do alto. Não nas que são aqui da terra. Pare de pensar nas coisas do homem natural, que ainda tem a influência do espírito do mundo. Pense nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O que é isso, bispa? A nossa vida, irmãos, é Cristo. A nossa vida é Cristo. Fora de Cristo, a nossa vida não presta. Fora de Cristo, a nossa vida não vale absolutamente nada. A nossa vida vale o que vale por causa de Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Isaías 26, 3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Propósito também com as coisas lá do alto.
propósito de ler a Bíblia, propósito de orar, propósito de parar um pouco para ouvir Deus falar. Porque eu conheço gente que ora muito bem, mas não para. Senhor, confessa a Bíblia inteira, as promessas todas, amém. Vai embora. Ai, eu estou nervoso. Não sei como vai ser isso na minha vida hoje. Mas você orou. Não sei. Às vezes termina um culto, vem gente aqui. Você pode orar por mim? Eu tenho uma coisa essa semana aqui muito difícil. Eu oro, é minha obrigação. Mas assim, o que aconteceu durante 1 hora de pregação com você, amado? Presta atenção. Onde estava a sua mente? Você não ouviu nada que o Espírito Santo lhe falou durante 1 hora? Ele lhe falou para quê? Não foi para essa semana? Para todos os dias da sua vida que você vai precisar desse conhecimento, dessa iluminação, dessa revelação? O que Deus está falando hoje ao seu coração? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em... Você pode estar passando por uma guerra. Se você confia em Jesus, você passa em paz na guerra. Por que eu passo em paz? Porque eu confio em Deus. Já está ganha esta guerra. Não me vá sair daqui hoje dizendo, como é que vai ser a guerra essa semana? Deus já lhe falou. Deus já lhe falou. Deus já lhe falou. Você já venceu, já está consumado. Ele já consumou. A vitória é sua. Ele já lhe falou. Você está vendo aqui, a mente é alerta, a mente pensa nas coisas do alto, a mente tem propósito, a mente tem paz. O Espírito está falando. Quando a mente tem paz, está dirigindo, está consolando, está conscientizando, está profetizando o que vai acontecer. Uma mente alerta não deixa que o inimigo a sobrecarregue, enchendo com todo tipo de pensamentos errados. Quando você vê um pensamento errado, o inimigo querendo te assolar, se a tua mente está ligada nas coisas do alto, você diz, pode parar. Eu vou contar uma coisa para os irmãos precisam saber disso que acontece comigo. Quando eu estou preparando mensagens desse tipo, várias vezes durante a preparação da mensagem, o inimigo vem com dardos na minha mente. Os irmãos não têm noção, de todo tipo. Com palavras, com aborrecimentos, com preocupações. São telefonemas bem na hora que eu estou estudando para me darem notícias a respeito de coisa da igreja que não está funcionando. Não sei quem que não vem, não sei o outro que não vai acontecer. Aquilo que eu programei, que eu falei, não vai dar para realizar. Vem tudo nessas horas. E eu estou ali. Se eu não estivesse ligada nas coisas lá do alto, eu vou dizer pelo dia de hoje, eu não saía da minha casa e não estaria aqui hoje falando em nome de Jesus para o seu coração. O que tem que acontecer? Nós temos que ter um propósito firme. Nós temos que ter uma confiança total em Deus, porque a paz, ela ganha na hora desse árbitro, de você decidir alguma coisa. Ou você entrega tudo, joga a toalha e diz, eu me rendo, não dá, desse jeito não dá, é muita pressão, é muita contra, é muita palavra contrária, é muita pressão na mente, é muita preocupação, é muita ansiedade de como será. Ou você fica com o seu propósito firme e dizer, não, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei qual é o meu propósito. Eu sei para que Deus está falando esta palavra. O que vai acontecer no seio da igreja hoje. E aquelas investidas do inimigo começam a ser desmanteladas, cair. E você então ouve Deus lhe falar. Você tem a paz invadindo a sua mente, as suas emoções, o seu corpo. Então, queridos, mantenham a mente em paz, em descanso, em alerta, iluminada. Iluminada, porque isso é consequência de você ter o pleno conhecimento. Segundo lugar, uma mente iluminada, ela vai produzir o quê? O entendimento de que você precisa ter descanso, misturar fé à palavra,
e deixar os seus pensamentos, ansiedades, tudo isso nas mãos do Senhor. E ter um propósito firme. Estar ligado nas coisas do alto. Porque se você se ligar nas coisas desta terra, você pode ser crente o que for, amado. Tem dia que você bate sua cabeça na parede. Você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Ser crente não faz-nos diferentes apenas por sermos crentes. O que nos faz diferentes é nós lutarmos com as armas espirituais que o Espírito Santo já nos deu. Ele lhe entregou armas poderosas para anular sofismas, destruir fortalezas e toda altivez que se levanta contra a verdade desta palavra. E nós vamos orar agora, encerrando o culto. Deus falou com você. Deus está cuidando agora e tratando do centro de toda a sua vida. Não é do seu corpo não, de toda a sua vida, que é a sua mente, os seus pensamentos. Nós vamos pedir esse alinhar, esta cura para a nossa mente hoje. Tem muito mais. Nós vamos parar aqui para podermos digerir. Eu quero que antes de orar você guarde a palavra de Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Pense de forma saudável. Pense de forma equilibrada. Pense com confiança. Pense com fé, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense nada além do que convém. Pense aquilo que Cristo quer que você pense. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos. Você tem uma herança, você precisa usufruir disso, se levantar para receber a sua herança. Mas tudo começa aqui dentro. Pensamentos descansados, há um repouso para o povo de Deus, mente alerta, porque o Espírito Santo de Deus está lhe falando. E Ele lhe falou nesta noite profundamente. Então que se cumpra em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos todos ficar de pé. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Glória ao teu santo nome. Levante uma das suas mãos aos céus e diga assim: Senhor Jesus, eu recebo a minha mente, uma mente saudável. A mente de Cristo, ela será assim, ativada pelo conhecimento pleno de Jesus Cristo, pelo descanso, pela paz, pela mente alerta, com propósitos firmes, ligadas lá no alto, protegendo dos ataques do Satanás. Eu recebo a minha mente saudável, para que as minhas emoções sejam saudáveis, as minhas atitudes sejam saudáveis, toda a minha vida seja saudável, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus, que assim seja. Vamos louvar a Deus, vamos receber a bênção do nosso bispo. Aleluia. Deus falou com você? Mesmo? Como é que está a sua mente? Imperfeita? Curada? Saudável? Muito bem. Quinta-feira, terceira mensagem desta série. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te damos graças, te damos glórias, ó Deus, por essa palavra, Jesus, que veio iluminar as nossas mentes, ó Pai, para que elas alcancem a perfeição. Ó Deus, te louvo, ó Deus, pela honra, pelo privilégio de mais uma vez podermos estar nos teus átrios e receber informações tão importantes, ó Pai, para o nosso bem-estar. Por isso nós assimilamos tudo isso,
declaramos que colocaremos em prática, Jesus, para que a tua boa, perfeita e agradável vontade se manifeste sempre em todas as áreas das nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, pelo nosso ministério, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, por toda a família apostólica, pela vida da bispa Solange Brant, ó Deus, pela Igreja Cristo Vive de São Paulo, lugar que foi levantado por Ti para ensinar a graça genuína e verdadeira, que benefícios grandiosos tem feito na vida de todos nós. Nos despedimos aqui, ó Pai, em mais esse dia, declarando que a graça, o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós, e todos digam amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Temos uma mente saudável. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se você puder ficar, louve conosco. Se alguém precisar sair, o bispo já deu a bênção. Fique à vontade. Amanhã, oração e confissão, às 8 horas da noite. Quinta-feira, nosso culto, palavra da excelência da graça de Deus. Vamos louvar, pastor Fernando. Nós já fomos comprados pelo sangue de Cristo, por isso nós estamos alegres, estamos felizes. Você está alegre? Eu dei um brado de vitória ao Senhor. Amém. Aleluia. Diga: eu fui comprado, justificado. Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado está comprado, foi apagado. Declare: eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga na cruz. Tá tudo pago, tá tudo certo. Foi apagado. Você pode tirar os pés do chão. Vem, 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 vem. Todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus, né? Todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus, né? Todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus, né? Todo mundo pulando, 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 pulando. Aleluia! Esse é o povo feliz, esse é um povo alegre. Se você está feliz, alegre, dê um brado de vitória. Aleluia! Declare: eu fui comprado. Vem! Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado não há mais condenação. Tá tudo certo. Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. E o meu passado tá tudo pago. Foi apagado pelo meu Jesus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus, né? Todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus. Pulando, pulando, na presença de Deus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Aleluia. Nós pulamos na presença de Deus. Nós dançamos na presença de Deus, porque há mais de 2000 anos Ele já decretou a nossa liberdade. Amém. Se você crê nisso, faz um barulho de festa, tem um brado de vitória. Diga: eu sou livre. Aleluia. Quero ouvir a igreja. Eu digo sim. Sim. Sim para Jesus. E para o diabo eu digo não. Não. Não deixe ele jogar a semente errada no teu coração. Eu digo sim. Sim. Sim para Jesus. E para o diabo eu digo não. Não. Não deixe ele jogar a semente errada no teu coração. Eu digo sim. Sim. Sim para Jesus. E para o diabo eu digo não. Não. Não deixe ele jogar a semente errada no teu coração. Eu sou Jesus. Eu sou de Jesus. Eu quero ouvir vocês. Eu sou de Jesus. Eu
sou de Só quem é de Jesus, hein? Eu sou De Jesus. Eu sou de Jesus. Everybody say. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. É assim. 20. Aquele que mente lá do início tentando me acusar. Mas eu resisto na minha fé. Jesus é seu perdão, da graça que detona toda a acusação. Pois não existe culpa pra quem aperta o botão. Arrependimento do sangue da remissão. Filhos não pequeis, mandei o pé no chão. Mas se pegar, confia que seu advogado é bom. Passa domínio, uma vida boa. Pensando assim até entender a raiva do diabo. Pense. Não há condenação pra quem está em Cristo Jesus. Ouça! O som do céu se alegra por tua vida pelo teu perdão. Cante! Pra celebrar Jesus Cristo 20 anos, seus pés no chão. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus, né? Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando. Com vocês, a famosa dancinha do Bispo Rai. Quem sabe dança, Aprendam! vem, mão pra cima e vai. Bispo na presença de Deus. Bispo na presença de Deus. O bispo na presença de Deus. O bispo na presença. E a voltinha? Tem a voltinha? Hoje não tem a voltinha? O bispo na presença de Deus. Dançando na presença de Deus. Na presença de Deus. Se alegrando na presença de Deus. Dançando na presença de Deus. Dançando na presença de Deus. Dançando na presença de Deus. Quem tá feliz dá um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Então vem comigo assim, ó, bem baixinho. Todo mundo pulando, 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 pulando. Presença de Deus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Presença de Deus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Vem, vem, vem. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, pulando, pulando. Vai! 1, 2, 3. Todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus, né? Todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Quem tá feliz dá um brado de vitória ao Senhor. Amém. E ao seu nome. Toda a glória. E ao seu nome. Toda a glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos, uma excelente semana, grandes vitórias. Aleluia. Boa noite, internautas, onde estão vocês? Amém, Até boa amanhã, noite. oração e confissão. Amém. Diga quem está ao seu lado. A sua mente é perfeita. Amém. Em nome de Jesus. Saudável.